acontecer. E Governo do Pará, por todo o Pará. Vamos a Belém mais uma vez para falar da COP30, Conferência da ONU sobre o Clima. Rosiane Carvalho está com a gente e traz mais informações. Rosiane, boa tarde. Olá, boa tarde para todos vocês. Eu estou aqui hoje na Zona Azul e acabei de sair ali da Zona Verde, onde a gente já cobriu uma coletiva do Ministério dos Povos Indígenas, da FUNAI, em que o governo faz um anúncio, depois de várias manifestações de ruas, manifestações aqui na Zona Azul também, que a gente acompanhou ao longo da semana passada, dessa semana, mas manifestações que antecedem, inclusive, o período da COP, a pressão dos povos indígenas por demarcação de terras indígenas. Então, houve ali uma série de anúncios, porque a demarcação de territórios indígenas é um processo longo, burocrático e muito demorado, muito demorado. Então, foram homologadas, é um processo final, é quando tem uma assinatura, digamos assim, a sentença de um juiz, sabe? Quando ele assina, e aí só fica faltando a publicação no Diário Oficial. Então, esse processo de homologação ele é muito importante e foi anunciado a homologação de 4 territórios indígenas. Um deles, que é o Caxuiana-Tunaiana, ele fica entre os estados do Pará e do Amazonas. Outros 3 territórios são no Mato Grosso, o Irapuru, Estação Parecis e Manoqui. Além disso, o governo, por meio do MPI, o Ministério dos Povos Indígenas, anunciou a declaração, nesse processo de demarcação, de 10 territórios indígenas. Então, é um passo bem final, ainda não é o final, mas é um passo bem próximo do que exige para a declaração e para de demarcação de territórios indígenas. Além disso, foi publicado, que também foi muito comemorado pelos povos indígenas, 6 relatórios circunstanciados, quando eles fazem alguns estudos e identificam que ali é um território que há indícios, né, de um território tradicional, de várias populações indígenas, e aí no Acre, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, isso também foi muito comemorado. Só para a gente ter ideia da importância desse ato, por exemplo, da publicação de território, de um relatório, como os indígenas comemoraram, lá para o estado do Amazonas, eu vi aqui que a TI Aracá-Padauiri é um território que a gente tem dado muitas matérias lá na Band News Manaus, falando das invasões, uma série de assédios, pessoas que tentam se aproveitar dos territórios indígenas para fazer pesca esportiva, mas criam uma série de problemas sociais, enfim, e violências também nesses territórios. Então, esse território aqui, ele está nesse relatório, ele tem quase 3 milhões de hectares. Eu vou fazer aqui as contas do que isso significa, o tamanho da Bélgica, por exemplo, metade de Portugal, ou, por exemplo, se a gente somar aí os municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, Curitiba, Recife, ainda fica faltando terra. O tamanho desse território e a dificuldade do Estado brasileiro de reconhecer os direitos dessas populações nesses locais. Os indígenas, evidentemente, comemoraram muito. A gente viu aí as imagens, a ministra Sônia Guajajara dançando com representantes e lideranças de vários territórios indígenas. Para completar essa informação, um dos territórios homologados tinha uma liderança indígena que estava presente lá, ela chorou bastante, abraçando a ministra Sônia Guajajara e disse, olha, foram 57 anos lutando por esse momento aqui de homologação. Isso significa que eles vão ter maior acesso a serviços públicos, a direitos relacionados à necessidade dos povos indígenas. Não significa que vai ser entregue para eles, né? Muitas vezes os territórios demarcados, como a gente viu no caso do Vale do Javari, da terra indígena Yanomami, que tem demarcação aí há décadas, continuam sofrendo invasões e alguns problemas da omissão do Estado.